Olá, tudo bem? Eu sou o professor Everton Amorim e essa é uma aula de matemática. Essa aula, especificamente, é a aula de retorno pós-férias. Acabamos de concluir as nossas férias escolares e estamos retornando às nossas atividades normais aqui no canal e também na sala de aula, a qual essas aulas são preparadas. Essa aula, especificamente, é uma aula preparada para o 8º ano da Escola Isaac de Alcântara Costa, e ela será ministrada, utilizada prioritariamente no dia 2, das 13 às 14h30, mas como eu já disse nos vídeos anteriores, nada impede dessa aula ser utilizada em outros momentos, para uma revisão, e também não necessariamente somente para essa turma. Esse vídeo vai ficar em aberto no YouTube, para que quem queira ver, quem queira utilizar. Como eu disse a vocês, estamos retornando das nossas férias escolares. Acabamos de passar por nossas férias escolares, estamos iniciando aqui no mês de agosto o 3º bimestre e também o 2º semestre. Existe uma diferença. Bimestre é uma contagem a cada 2 meses e o nosso ano letivo é dividido em 4, 1º, 2º, 3º e 4º bimestre. E o semestre é uma contagem de 6 em 6 meses, que as férias escolares dividem-se no meio. A gente tem o primeiro semestre, que é composto do primeiro e segundo bimestre, e a gente tem o segundo semestre, que é composto do 3º e 4º bimestre. Nesse momento, a gente está iniciando esse segundo semestre, esse segundo ciclo aqui das nossas aulas online. Lembrando a vocês que nesse momento a gente ainda vai permanecer de forma remota, mas o município de Farias Brito já está se organizando e fazendo experiências com algumas turmas, com algumas escolas específicas, ainda não aqui na nossa turma no Isaac, mas logo em breve, se possível, e se tudo funcionar bem dentro dos protocolos de segurança, haja vista a pandemia da Covid, a gente vai estar retornando para as nossas aulas presenciais. Mas vai tudo depender, é uma questão de tempo, depende de vacinação, depende de velocidade de contágio e de todas essas questões que a gente está acostumado desde o ano passado, a gente já vem vivendo essa pandemia, e eu espero que logo em breve a gente tenha condições de estar ministrando as nossas aulas de maneira presencial, até porque alguns elementos, algumas coisas, a gente sabe que esse ambiente virtual ele acaba dificultando um pouco, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo semestre, ao nosso 3º bimestre. Nós iremos retomar os conteúdos que já trabalhamos, revisar alguma coisa e introduzir novos conteúdos. Hoje, especificamente, eu acredito que vocês já devam ter visto no grupo, a gente já conversou um pouco, mas aqui no vídeo a gente vai trabalhar essa questão do conteúdo de triângulos. O conteúdo de triângulos está previsto para vocês lá na nossa unidade 3, a partir do capítulo 7, a gente vai ter triângulos e quadriláteros, na página 128, já abro o livro aqui para vocês. E aí, nesse conteúdo de triângulos e quadriláteros, a gente vai ver algumas propriedades, observar como é que funciona, algumas relações dos triângulos e dos quadriláteros. Hoje, especificamente, nós iremos iniciar logo com os triângulos. Aí, logo na capa, na primeira página do nosso capítulo 7, nós temos aí falando a respeito de triângulos e quadriláteros, e a gente vai ter aí um painel muito bonito, se vocês puderem acompanhar no livro de vocês. Esse painel aí muito bem pintado, bastante interessante. E aí tem algumas informações a respeito desse painel. Diz o seguinte, em Fortaleza acontece o Festival Concreto, Festival Internacional de Arte Urbana, que valoriza a arte urbana utilizando muros, postes, calçadas, semáforos, ladeiras laterais de prédios, lixeira, ou seja, tudo que dê suporte para instalação de arte pública, propagando artistas e técnicas por toda a capital cearense, observando o painel em produção de grafite. O grafiteiro Cabeça, artista baiano da edição 2016 desse festival. E aí pede para que vocês respondam algumas questões. A primeira questão é a seguinte: você já viu muros e prédios com grafites em sua cidade? Conhece algum grafiteiro? É meio que uma resposta pessoal. Cada um vai dar a sua resposta de forma pessoal e individual. E a gente tem a próxima pergunta, diz o seguinte: na produção desse painel, o artista utiliza-se de um andaime articulado e motorizado,
Qual polígono lembra esse sistema articulado? Você acha possível utilizar esse sistema articulado baseado em triângulos? Observem só. O andaime que ele está falando, vocês podem observar aí no livro também, aí da página 128, é esse andaime aqui, ó. A gente tem umas articulações que, à medida que ele controla, aqui tem um controlezinho, ele consegue tanto movimentar o andaime para frente e para trás, como ele consegue alterar a altura, utilizando-se dessa forma geométrica aqui, ó. Se vocês observarem, a gente tem aí pequenos losangos que, à medida com que eles se abrem ou se fecham, a altura desse andaime que ele está trabalhando aqui, ele aumenta ou diminui. Por exemplo, se ele colocar aqui para fechar, esse losango ficar um pouquinho mais fechado, o andaime vai abaixar. Se ele colocar para o losango ficar um pouquinho mais aberto, o andaime vai subir. E a questão aqui pede para que você observe essa questão da articulação. Porque anteriormente a gente já observou, quando a gente estava falando lá de triângulos, que o triângulo ele tem essa questão, dele não conseguir se articular. Por exemplo, você tem 3 peças que estão unidas, e aí a partir dessas 3 peças unidas, você não consegue gerar articulação, porque os pontos fixados, ela fica uma peça firme. Porém, se você colocar uma 4ª peça, aí você cria uma ferramenta articulada. Você pode abrir e fechar, dependendo da maneira que você esteja posto. Aí você diz, professor, mas se eu fixar aqui com a solda, por exemplo, com a cola, ele não vai articular. Tudo bem, não vai articular, mas mesmo se você colocar aqui grampos que ele fique livre para se articular, quando você coloca os mesmos grampos no triângulo, grampos livres que conseguir articular lá no losango, ele não consegue articular no triângulo. Por quê? Porque essas são figuras geométricas que possuem propriedades diferentes. O triângulo, por ser apenas 3 pontas, ele consegue ter essa característica de se manter firme. Isso é uma coisa interessante, uma propriedade que a gente pode utilizar-se no triângulo para dar firmeza às construções, a equipamentos, a ferramentas. Já no caso dos quadriláteros, essa mesma propriedade nos dá a possibilidade de articulação. A gente tem ferramentas e a gente tem construções que precisam que sejam firmes, e aí a gente utiliza o triângulo. E a gente tem ferramentas, como é o caso desse andaime, que a gente precisa que sejam articuladas, ele trabalha de forma articulada. E nesse caso, a gente utiliza-se de um tipo de quadrilátero, que nesse caso é um losango, mas a depender da maneira como você abre ou fecha, ele pode tornar-se um retângulo ou um quadrado. Vamos observar aqui o que vem adiante. Olha só, o que eu acabei de falar para vocês. A gente já viu, já observou isso, dessa questão da propriedade dos triângulos, e aqui a gente tem uma estrutura que é um telhado com uma arquitetura bem moderna, de uma estação de trem lá em Londres. Essa fotografia foi feita em 2017. E vocês podem observar que essa estrutura que está aqui montada, ela se baseia em triângulos. Ó, é um monte de triângulozinho que vai fechando e vai trazendo para a gente esse modelo de articulação, esse modelo de estrutura. E aí, nesse caso, lembrando de novo, a gente tem o triângulo. Por quê? Porque essa estrutura precisa ser uma estrutura firme, fixa e que não vai balançar, porque senão o telhado cai. Algumas construções, alguns equipamentos, como eu disse anteriormente, precisam ser firmes. Outros nem tão firmes. Nesse caso, a gente tem uma estrutura firme, que é esse telhado. Logo em seguida, eu estou no livro de vocês, viu? Logo em seguida aí, nós temos mais 2 estruturas que não consideram essa rigidez. A gente tem aqui ambas as estruturas que trabalham com quadriláteros. A gente tem essa espécie de varal aqui, que ele é articulado, você abre ele e coloca as roupas. Eu não sei se alguém de repente tem um tipo de varal desse em casa, ou até uma cabideira. E aí você tirou a roupa aqui, terminou de secar a roupa, guardou, você consegue pegar esse varal e articular e trazer ele para a parede. Por que isso é útil? Por que isso é uma ferramenta legal? Porque você tem a possibilidade de utilizar ela só no momento que você for precisar. Abriu, secou a tua roupa,
fechou, fica guardadinho lá, só vai usar novamente quando precisar secar a roupa de novo. E isso é importante para a questão de espaço, não é aquele varal que fica lá dependurado na cerca ou na parede, firme ali todo tempo naquela posição. Essa articulação te dá possibilidades de movimento. E aí do lado direito a gente tem essa representação aqui desse macaco. Para quem não conhece ou para quem nunca viu, esse equipamento aqui ele fica guardado no porta-mala do carro e aí tem aqui uma espécie de parafuso que à medida que você aperta esse parafuso, essa distância entre esses dois pontos se aproxima, fazendo com que esse equipamento consiga levantar o carro. Essa é uma peça construída em ferro ou em aço e essa alavanca aqui dá a possibilidade de você conseguir levantar o carro sem precisar fazer um grande esforço. Porque imagina só você ter que levantar um carro para trocar um pneu, por exemplo, ou fazer algum tipo de manutenção, seria muito pesado. E essa é uma ferramentazinha bem simplesinha, que utiliza-se dessa espécie de roldana aqui. À medida que você gira, ela levanta o carro, você tem possibilidade de trocar o pneu, de observar alguma coisa que você queira observar. Terminou o uso, você fecha ela, ela fica bem miudinha, quando você distorce aqui totalmente, ela fica quase que plana, guarda lá no porta-mala, que é um local que você não pode ocupar muito espaço, e aí daí a utilização interessante desse tipo de equipamento. Nós temos aqui nessa página esse exemplo de estruturas articuladas, que utilizam-se de quadriláteros, e a gente tem esse exemplo de estruturas não articuladas, que são chamadas as estruturas rígidas. Dando continuidade, agora iremos observar propriedades específicas do triângulo. Nós iremos estudar nesse capítulo os triângulos e também os quadriláteros. A princípio, iremos observar os triângulos. Depois a gente vê a parte de quadrilátero à medida que o conteúdo for avançando. E aí, falando de triângulos, a gente tem aí no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar pelo livro, pode acompanhar. Essa primeira fala, essa primeira introdução a respeito de triângulos. Como já vimos, o triângulo é muito utilizado na arquitetura e na engenharia, pela rigidez que a estrutura triangular apresenta. Mas também podemos observar formas que lembram triângulos na arte, em revestimentos, além de usarmos o triângulo para determinarmos a área de algumas figuras geométricas. E aí, a gente precisa destacar alguns elementos que o triângulo possui. Até para a gente poder entender essas propriedades melhor, precisamos entender como um triângulo é composto. Nós temos que um triângulo ele possui vértices. Vértices são essas pontas, esses encontros de duas retas que formam ângulos. E aí, nesse ponto do encontro, a gente tem os vértices. E aí, no caso desse triângulo, a gente tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. Aí, lembrando aqui para vocês que a gente está representando com essa letra maiúscula, tá bom? O vértice é essa pontinha do triângulo, vulgarmente falando. Lembrando também que um triângulo é uma figura geométrica composta de 3 lados que se encontram, fechados e coisa e tal. Continuando, aí falando desses lados, a gente tem também 3 lados do triângulo. Everton, como é que eu chamo um lado de um triângulo? Lembra que eu dei nome aos vértices? Eu tenho o vértice A, o vértice B e o vértice C. O lado do triângulo eu vou representar da seguinte forma. O lado AB é esse lado entre o ponto entre o vértice A e o vértice B. Para eu destacar que eu estou falando de lado, eu coloco essa linhazinha em cima do lado que eu estou falando. E aí eu tenho um lado AB, eu tenho um lado BC e eu tenho um lado AC. São 3 lados apenas. Eu tenho também os ângulos internos. Como o próprio nome diz, ângulo interno é aquele ângulo que está dentro do triângulo. E aí, como eu dei o nome do vértice A, o nome do ângulo também vai ser ângulo A, só que com uma pequena diferença. O ângulo A, ele vai ter esse pequeno chapeuzinho aqui em cima, o acento circunflexo, aqui em cima do A. Eu tenho o ângulo A, o ângulo interno A, o ângulo interno B e o ângulo interno C. Mas, para além dos ângulos internos, eu ainda possuo os ângulos externos. Aí um detalhe interessante para eu estudar o ângulo externo. Para eu estudar o ângulo externo, para eu verificar onde está o ângulo externo,
eu pego esse segmento de reta e eu dou uma pequena continuada nele. Se vocês observarem, aqui para frente vai estar pontilhado, e aí eu tenho esse ângulo Z, que é o ângulo externo aqui do vértice C. Da mesma forma, no ângulo externo X, que é o ângulo externo do vértice A, e também do ângulo externo Y, que é o ângulo externo do vértice B. Desta maneira, eu tenho aqui para vocês essa caracterização geral do triângulo, que será mais na frente muito importante para a gente, porque a partir dessa compreensão, nós iremos conduzir alguns estudos, alguns entendimentos a respeito do triângulo. Feita essa introdução, a gente pode observar agora as classificações dos triângulos. E aí, com relação a essas classificações de triângulos, a gente tem dois tipos, quanto à medida do lado e também quanto à medida do ângulo. A princípio, vamos observar aqui quanto à medida do lado. A gente tem os lados do triângulo e, a partir disso, a gente consegue classificar esses triângulos de três maneiras diferentes. É preciso dizer que existem três possibilidades diferentes quanto ao lado do triângulo. A gente tem a possibilidade de que os três lados de um triângulo tenham a mesma medida, sejam iguais, sejam congruentes. Sendo eles congruentes, os três lados congruentes, a gente chama esse triângulo de equilátero. Equilátero é o triângulo que tem os três lados congruentes, ou seja, a medida é a mesma. A gente tem uma outra possibilidade, que é que dois lados sejam congruentes e que um lado seja diferente, menor ou maior. E aí, pelo menos, os dois lados precisam ser congruentes. Com dois lados congruentes, apenas dois, a gente tem uma outra classificação. O nome desse tipo de triângulo é isósceles. Opa, vamos lembrar. Equilátero, três lados congruentes. Isósceles, pelo menos dois lados congruentes, tá bom? Equilátero, isósceles. E aí a gente tem o terceiro modelo, que é o modelo do triângulo escaleno. O triângulo escaleno é um tipo de triângulo que não tem nenhum lado congruente. Ou seja, esses três lados aqui, eles têm medidas diferentes. Retomando para vocês, a gente tem três tipos de triângulo com relação à medida dos lados. Nós temos o triângulo equilátero, nós temos o triângulo isósceles e nós temos o triângulo escaleno. Equilátero vai ser aquele triângulo que possui os três lados congruentes, ou seja, os três lados têm a mesma medida. Isósceles vai ser aquele triângulo que tem pelo menos dois lados congruentes, ou seja, pelo menos dois lados têm a mesma medida. Ah, Everton, e se for os três que têm a mesma medida? Ah, se for os três não é isósceles, se for os três é escaleno, tá bom? É equilátero, perdão. Então, equilátero, três lados têm a mesma medida. Isósceles, pelo menos dois lados têm a mesma medida. E ao final o escaleno, que aí o escaleno, os três lados têm medidas diferentes. Essas são as três classificações quanto à medida dos lados. E a gente tem outro tipo de classificação que é com relação à medida dos ângulos, que nós iremos ver agora. Com relação a essa medida dos ângulos, a gente também tem três tipos de classificação. A gente tem os triângulos acutângulos, que tem ângulos que os três ângulos internos são agudos. Everton, esses três ângulos internos precisam ser iguais? Não, eles precisam ser agudos. Então, o que é agudo? Agudo é menor que 90, tá bom? Então, pode ser 60, 80, 30, eles são menores que 90. Podem ser diferentes os três, podem ser igual, não faz diferença. Mas se os três forem menores que 90, a gente vai ter a classificação como acutângulo. A gente tem a possibilidade também de um triângulo retângulo. Triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um dos ângulos é 90 graus. E os outros, qual é a medida? Tanto faz, pode ser maior, é óbvio, vai ser menor que 90, obviamente, porque o triângulo só tem 180 graus, mas essas outras duas medidas não precisam ser iguais, tá bom? Para ser retângulo, um dos ângulos é 90 graus. E aí a gente tem a outra classificação, que é do triângulo obtusângulo. Obtusângulo tem um ângulo interno obtuso, ou seja, a gente vai apresentar aqui um ângulo que é maior do que 90 graus. Está aqui esse ângulo maior que 90 graus. Então, recapitulando,
a gente tem 3 tipos de triângulo com relação essa classificação com relação ao ângulo. Acutângulo, que os 3 ângulos são menores que 90, retângulo, que pelo menos um ângulo, aliás, é igual a 90 graus, e obtusângulo, que um ângulo é maior que 90 graus. Lembrando que nesse caso a gente sempre está observando um ângulo específico, e no caso do primeiro, os 3 ângulos têm que ser menor que 90, mas isso não fecha, não diz que tem que ser 60, 70, 80. O importante é que essa relação está diretamente ligada à ideia do ângulo de 90 graus. Acutângulo, os 3 são menores que 90. Retângulo, 1 é igual a 90. Obtusângulo, 1 é maior que 90 graus. Então, a gente tem 3 classificações quanto à medida dos ângulos, 3 classificações quanto à medida dos lados, ok? Nós temos também aqui no estudo dos triângulos uma parte chamada sevianas notáveis. Quais são as sevianas notáveis? Nós temos a mediana, a altura e a bissetriz. Seviana é qualquer segmento de reta com uma extremidade em um vértice de um triângulo e outra na reta suporte ao lado oposto do vértice. Ou seja, esse Czinho aqui é uma seviana, porque ela está partindo de um vértice, que é o vértice A, e ela está tocando esse segmento de reta aqui, que é do outro lado, que é o lado BC, que é o lado do triângulo. Isso se chama seviana. E aí a gente tem as sevianas notáveis, que como já foi colocado, é a mediana, a altura e a bissetriz. Aqui tem um textinho a respeito de sevianas de Giovanni, depois vocês leem para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Aí a gente tem a primeira seviana notável, que é a mediana de um triângulo. A mediana de um triângulo é a seviana que une o vértice do triângulo do ponto médio ao lado oposto dele. Ah, Everton, como assim? Nós temos aqui o vértice A e essa seviana está tocando o ponto M. Só que um detalhe importante, esse ponto M é exatamente o ponto médio do lado BC, ou seja, ele está na metade desse segmento aqui. E a esse tipo de seviana, a gente dá o nome de mediana. Está confundindo tudo. Veja só, seviana é o nome macro, é aquele maior. E esse tipo de seviana é chamado de mediana. Mediana lembra de média, metade. Então, as medianas de um triângulo sempre vão partir de um vértice e tocar o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Nós temos aqui o vértice A e o lado BC é o lado oposto ao vértice A. Essa linhazinha que parte do vértice A tocando o vértice M, o ponto M é exatamente a metade desse segmento BC. A essa retazinha aqui, a gente dá o nome de mediana. Em um triângulo, podemos traçar uma mediana relativa a cada um dos lados, tá? Exposto aqui nesse próximo exemplo. As medidas se cruzam em um ponto específico, esse pontinho aqui, ó. E a esse ponto a gente dá o nome de baricentro. Baricentro de um triângulo é o ponto em que as suas medianas se tocam. Vamos de novo. Baricentro de um triângulo é o ponto onde as suas medianas se tocam. E a esse ponto a gente chama o ponto de centro de gravidade. Eu não sei se vocês já viram, mas quando uma pessoa gira um objeto no dedo, um objeto plano, como exemplo uma cerâmica, um quadro, sei lá o que for, ele está se utilizando dessa propriedade aqui, do centro de gravidade dessa figura. E nesse triângulo, o centro de gravidade, e aliás em todos os triângulos, o centro de gravidade vai ser o ponto em que as medianas se tocam. Outro tipo de seviana, que a gente já falou, é a questão da altura de um triângulo. E aí, como é que eu defino essa altura de um triângulo? Não é como a altura de uma pessoa, que eu simplesmente vou chegar lá e vou medir ela, não, viu? A altura de um triângulo, ela tem questões específicas. A altura de um triângulo é a seviana que passa por um vértice do triângulo e é perpendicular à reta
suporte do lado oposto a esse vértice. Everton, confundiu tudo. O que é a altura? A altura eu saio de um vértice, que aqui é o vértice A, e aí eu vou tocar a minha reta, o meu lado BC, criando um ângulo reto. Essa altura. A altura desse triângulo com relação ao vértice A é essa linhazinha aqui, H. Everton, mas aí à direita eu estou vendo um negócio que está me confundindo. Eu tenho um triângulo aqui e está dizendo que a altura desse triângulo está aqui, ó, fora do triângulo. Isso é possível? Sim, isso é possível. Porque uma das regras para que eu crie a altura é essa questão de eu criar um ângulo reto. Se eu estou aqui observando o vértice D, eu não tenho como criar um ângulo reto trazendo essa reta para dentro do triângulo. E desta forma, a altura aqui do meu triângulo com relação ao vértice D, ela sai para fora do triângulo. Então, eu faço aqui esse segmento pontilhado para imaginar que essa altura vem bem para cá. Ela fica fora realmente, mas isso é tranquilo, é normal da propriedade, tá bom? Em um triângulo, podemos traçar a altura relativa a cada um dos lados. Olha só, aqui eu fiz com relação ao ponto A, o vértice A, que é o lado BC. Aqui eu fiz com relação ao vértice D, que é com relação ao lado EF, mas eu também posso fazer com relação a todos os lados. E aí, quando eu traço essas alturas, lembra lá em cima, quando eu tracei as medianas, eu criei um ponto de contato. Quando eu traço as alturas, eu também crio um ponto de contato. Só que diferente das medianas, esse ponto de contato não vai ficar no centro de gravidade. É um pontinho aqui que eu vou chamar de ortocentro. Ortocentro é o ponto de cruzamento entre todas as alturas de um triângulo. Por quê? Porque eu tenho alturas relativas a cada um dos três lados. Nesse exemplo aqui, ó, eu tenho esse cruzamento dentro do triângulo, porque todas as alturas ficaram dentro. Já nesse segundo exemplo, eu não consegui traçar as alturas dentro do triângulo, e aí esse ponto sai para fora, tá bom? E aí nós temos a nossa altura, e esse pontozinho de cruzamento a gente chama de ortocentro. Lá em cima na mediana a gente chama de baricentro, aqui nós chamamos de ortocentro, porque esses são pontos diferentes. Vão existir triângulos que isso vai coincidir? Existe um tipo específico de triângulo que esse ponto vai coincidir, mas nem todos, a absoluta maioria, esses pontos não coincidem, por isso eles levam nomes diferentes. Lá em cima na mediana, baricentro, aqui embaixo na altura, ortocentro. E aí, para finalizar, outra seviana notável que a gente tem é a bissetriz de um triângulo. A bissetriz interna de um triângulo é a seviana que divide o ângulo interno em dois ângulos congruentes, ou seja, em dois ângulos iguais. No triângulo ABC abaixo, o lado AD é a bissetriz interna relativa ao ângulo BAC. Olha só, aqui a gente está observando o ângulo. Já observamos a mediana do lado, lá em cima. Já observamos a questão da altura do triângulo. E agora aqui a gente está vendo a questão da bissetriz, que trata-se em dividir um determinado ângulo em dois. Lembrando que esses dois ângulos devem ser iguais. Nós tivemos lá em cima o ortocentro e o baricentro. E aqui nós teremos o chamado incentro. Quando nós traçamos a bissetriz de todos os ângulos de um triângulo, a gente cria aqui um negócio chamado incentro, que é esse pontinho aqui central. E aqui, nesse caso da bissetriz, se a gente pegar esse ponto central e abrir o compasso, a gente consegue fazer um círculo perfeito de maneira interna ao triângulo. No caso do baricentro, ele seria um círculo que pegaria todos os vértices, e no caso lá da altura, ele não pegaria todos os vértices, tá bom? Então, só fazendo uma retomada rápida, nós temos o incentro, que é o ponto de cruzamento entre essas bissetrizes de um triângulo. Ponto de cruzamento entre bissetrizes de triângulo a gente chama de incentro.
ponto de cruzamento entre as alturas de um triângulo a gente chama de ortocentro. Ponto de cruzamento entre as medianas de um triângulo a gente chama de baricentro. Pessoal, essa aula talvez tenha ficado um pouco comprida, um pouco longa com relação à vastidão de conteúdos, mas eu vou parar por aqui, a gente retorna para o grupo para tirar alguma dúvida que vocês tenham e posteriormente fazermos um exercício de fixação. Como sempre, é um prazer estar com vocês e agora a gente retorna para o nosso grupo de WhatsApp.